Localizada a cerca de 13 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, a comunidade de Linha São Francisco nasceu da doação de um terreno para a construção da igreja, gesto que deu nome e origem ao lugar. A vida sempre foi marcada pela agricultura de subsistência e pelo espírito de ajuda mútua entre os vizinhos. Festas, bailes, cultos e a produção de cachaça faziam parte da rotina. A chegada da energia elétrica nos anos 80 trouxe mudanças e modernização, mas até hoje a produção de leite segue como base econômica. O que permanece acima de tudo é a simplicidade da convivência e a solidariedade que atravessa gerações. Linha São Francisco é mais do que uma comunidade, é um retrato de fé, trabalho e união. E é essa história que convidamos você a conhecer agora. Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Olha, que eu sei bem, era o Nono Constante e uma coisa, Paulino Meribe. Mas depois tinha outro homem que morava no Potreiro lá, mas o nome não me lembro. Falecido Armando sempre falava. Há algum registro por que recebeu esse nome? Era como se São José. Mas aí um homem desse nome, botamos São Francisco. Bom, pelo que conta a história, então, começou com esse senhor Francisco Armeister, né? Que teria doado um terreno para a construção da igreja. E daí, em homenagem a ele, deram o nome Linha São Francisco. Como era o dia a dia na comunidade antigamente? Todo mundo se ajudava. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos? Havia alguma feira ou um comércio local? Carneava porco, carneava gado, tudo em casa. Né? E daí outras coisas, então era ali em Volta Grande tinha o comércio. Porque Marcelino é mais perto. Mas a ponte não era só aliada, a ponte tinha aqueles buracos, tu tinha que pisar aqui, sei lá, se tu ia para baixo. Por uma questão geográfica, a nossa cidade de comércio sempre foi Marcelino Ramos, né? Da minha época, né? Falando da minha época, né? Isso, vamos voltar, eu nasci em 69, então 70, eu lembro de 74, 75 em diante, né? Alguns iam à Volta Grande, lembro vagamente, no tempo que Volta Grande tinha armazéns, né? Tinha dois centros de compra lá, o senhor Artemédio Longo e o seu Eduardo Costa, né? E, enfim, algumas pessoas iam até lá, mas a maioria, depois logo após fracassou Volta Grande, não tinha mais, o comércio era feito em Marcelino Ramos, via Ponte de Ferro. Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? Digamos, da agricultura da subsistência, né? Cada um plantava, na época, milho, feijão, arroz, pouco arroz, né? E era para o consumo, e sobreviviam da criação de suínos, né? Eu sei que para trás da minha infância tinha pessoal que produzia cachaça, não cheguei a ver esse tempo, né? Inclusive, o meu avô, Constante Biasio, também produziu muita cachaça, meu pai contava e os tios também contavam, né? Mas nós não pegamos, né? Depois da cachaça, tinha vários alambiques na região aqui, depois da cachaça começaram a produção de milho, feijão, né? Trigo, essas coisas assim. E aí a suinocultura, né? Na minha época de menino, predominava a suinocultura. E as pessoas sobreviviam daquilo que tinha, né? Como era o relacionamento entre os moradores? Tudo se ajudava, precisava cortar trigo, que era maduro, o vizinho vinha, o outro vizinho vinha, né? Ajudava. Daí depois nós também devolvia o serviço, né? Era sempre assim. Era bem tranquilo, né? A comunidade tinha mais moradores, mais habitantes, mais juventude, né? Tanto que sustentávamos um futebol, né? Duas equipes, né? A e B, quem viveu a época já sabe disso, né? E fim de semana culto, as pessoas se reuniam mais, né?
conversava, mas fazia-se filó, né? Que é um passeio de noite, noturno, né? Não tinha energia elétrica, até grande parte. A energia elétrica chegou aqui mais ou menos em 1980, né? Então eu já tinha meus 14, 15 anos, né? E a vida era muito simples, assim. Mas, né, as pessoas colaboravam na comunidade, faziam a limpeza do campo, a sede da comunidade, enfim, né? Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? A festa da comunidade, São Francisco só. E era uma festa só por ano. Mas se dava bastante gente, porque todo mundo se reunia ali, né? Tudo trabalhava, né? Ia juntar prenda, castigada de assar as galinhas era eu. E não era pouco, era 8, 10. Meu Deus. Né? E vendia. Churrasco vendia também. Mas olha, tudo preferível era a galinha. Bolo, cuca. Tinha a Dirce Castro lá em cima para fazer bolo. Aquela era número 1. Festa, nossa comunidade sempre teve a festa do padroeiro, né? Era pouquíssimas, uma por ano, talvez 2, né? E também não lembro, eu sei que agora é em novembro, mas não sei se sempre foi nessa época, não consigo lembrar. Como eram as escolas e o ensino na comunidade? É porque tinha escola aqui, né? Mas era de madeira. Daí veio a barragem e fizeram ali, mas de material. E daí agora é só para clubes de mãe. E depois, no fim, daí quando havia que quase não tinha mais aluno, daí da 5ª série em diante era Volta Grande. O professor vinha de fora e parava numa das casas na comunidade, né? Essa prática era feita, para quem não sabe, né? Antigamente era feito assim, os professores vinham de fora e paravam lá numa casa na comunidade. E não tinha muita formação. E eu até vivi essa época também, um pedacinho disso eu vivi. Que daí eu fiz o ginásio em Volta Grande, fiz magistério em Marcinho Ramos, né, via Ponta de Ferro também, né. Depois me formei professor, né, magistério. Aí fui dar aula em Santo Anjo da Guarda, interior de Engenho Velho. Também parei numa casa, como faziam aqui, né. Meio-dia eu trabalhava, ajudava o agricultor, e meio-dia eu lecionava. Em troca da pensão, eu trabalhava braçal, né, ajudava na roça. Então, sim, 2 anos, 88 e 89, não é muito longe para trás. O aluno que se destacasse um pouquinho mais entre a turma era convidado depois a dar aula, né? E o número de crianças era enorme, era muito, né? O pessoal conta que tinha, nossa, 30, 40 crianças na sala, né? E davam conta, né? Sim, sim. Eu inclusive, quando depois eu cheguei a dar aula aqui também, né? Eu me formei, fiz magistério, fiquei fora 2 anos, e dei aula em 90 até 94, 95, não lembro aqui. Depois fecharam a escola interior, daí foi nucleado para Volta Grande. Sim. Eu era único também, né? Era merenda, aula, merenda e limpeza da escola, os arredores, fazer horta. Aquilo que era educação completa, tá? Do meu ponto de vista, os alunos aprendiam. E a gente ensinava eles, vamos aprender a fazer, vamos fazendo, nossa, era nós e nós, né? Eu orientava eles a fazer também, cada um tinha que lavar sua louça, né? Um dia, fazia uma escala, né? Cada um lavava a louça um dia, lavava, né? A gente aprendia a manter o ambiente limpo, trabalhar na horta também. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? Meu Deus do céu, que fazia aqueles bailinhos na coisa, nas casas, fazia brodo, meu Deus. O Antoninho da Costa e o Bonifinga, né, tocava aquilo. Pouco rasteiro, pouco ligeiro, um pouco devagar, disse, e depois começava a tomar, daí a festa assim é melhor. Havia algum artista, músico na comunidade? O Bonifinga. E depois vinha o Antoninho da Costa, também com a gaita. É isso ali. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? Marcelino ou Bela Vista, lá no Doutor Rota. Caso de emergência, o vizinho que tinha veículo levava, né?
Você pagava, não pagava, não sei, levava para onde? Marcelino Ramos, né? Ou Alto Bela Vista, eu acho. Né? No tempo tinha ponte ainda, né? Antes de 83, né? E senão, se virava assim. A nascimento das crianças era a parteira que fazia, né? Eu, inclusive, nasci de parto normal em casa, com a parteira assistindo, né? Me contaram, né? E era assim. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? Católica, aqui era católica, né? Sim, missa lá de vez em quando e culto aos domingos, né? Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Porque aqui, depois que veio a barragem ali, dá para contar as pessoas que tem. Não tem mais ninguém, né? E não é mais que nem antigamente que tu te divertia. Ai, que bom que era ir na festa, tu te divertia e tudo, dançava e tudo. Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? Um grande passo lá nos anos 80, a chegada, né, da energia elétrica, né? Daí para frente as coisas começam a mudar, né? Quando todo mundo começou a ter a sua geladeira, né? A iluminação das casas, o conforto dos banhos, né? Que a gente, quando era criança, tomava banho só nos sábados, tá? Isso é uma realidade, ninguém precisa esconder, né? Por isso que criou-se que hoje é sábado e eu tomo banho, né? A gente brinca até hoje, mas é verdade, né? Então a vida começou, deu um up daí pra frente, com a chegada da energia elétrica. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? Sim, a enchente, os mais antigos, a enchente de 65 foi marcante, né? Que quem morava na beira do rio, e moravam bem na beira do rio, né? Pessoas aqui perderam casas, né? Eu nasci em 69. Então, em 83, a enchente grande, né? Muito grande, derrubou a ponte de Volta Grande, que arrasou bastante, né? O que sobrou, né? Que ainda tinha coisas, digamos, plantação, tinha estrevaria, galpão mais na costa do rio e levou embora, né? Então a gente lembra, né? E que alagava o clube nosso, ainda tinha igreja, alagava o clube. A gente, quando sabia que o rio estava enchendo muito, os vizinhos se reuniam e iam lá e esvaziavam, né? E a gente foi e fez. Inclusive a escola que eu dei aula também entrou água dentro lá em. Deve ter sido. Isso depois, né? Eu comecei aqui em 90, lá em 90 e o quê? 93 também, deu uma enchente grande que entrou água na escola, né? Na escola, na igreja, no clube, era tudo mais ou menos o mesmo nível, né? Então são coisas que marcaram, né? A comunidade ia lá, retirava o que podia retirar, né? Levava para a parte alta. A nossa escolinha era carpetada, né? A gente arrancou o carpete, né? Levou para depois só colocamos de volta em cima, né? Destruiu bastante. Tanto aqui que os vizinhos disse aqui, o barracão que fazia cachaça, aquilo desmontou fora tudo. E meu velho saltou dentro para pegar o lambique que estava indo embora, né? Porque quando vinha aquela pegada, ela vinha e parava. E se tu não fazia ligeiro, tu ia também. É. E ali nos Meribe, então ali no Quinco, chama de Quinco, mas é de Antônio. Daí ali a casa, chiqueiro, paiol. Nós vimos o paiol descer. As telhas não tinha mais, saindo o milho em cima. Então deu para tirar uma espiga de milho. Coitado, disse, olha. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Contribuiu para o esvaziamento da comunidade, né? Muitas famílias ribeirinhas foram indenizadas e relocadas, né? Aí com isso começou o esvaziamento da comunidade. Melhorou a sede da comunidade, melhorou, né? Uma igreja melhor, um clube melhor, um campo melhor. Em contrapartida, quase 100 pessoas, quase 100 habitantes para usufruir dessa relocação, né? Tanto que o futebol parou faz tempo já por falta de pessoas.
Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? O leite só porque milho se planta só para os bichos e fazer silagem. O leite, né? A principal fonte de renda é o leite e o gado de corte. Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Agora mudou melhor, porque tudo não é mais no braço, né? É só com de trator, máquina, veneno, eles fazem, né? Que antigamente tá louco. O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? O futuro, se unir, trabalhar tudo junto. Sei lá, vai mudar um pouco a hora que mais pessoas jovens acreditar, né? E perceber que a vida no interior é tão boa quanto a da cidade, ou até melhor, né? Porque hoje que tem sinal de televisão de qualidade, tem internet de qualidade, tem muito maquinário para trabalhar, ao contrário de quando eu falo as pessoas de 50, de 40, de 30 anos por aí, que eram crianças, não tinha maquinário que existe hoje, né? Então, eu acho, opinião minha, a vida no interior, né, para quem gosta de trabalhar, é até melhor do que na cidade, né? Então, se as pessoas tiverem essa mentalidade, e aí levando em consideração a questão alimentícia, né, qualidade de vida, a produção de alimentos, né, que tá aí cada vez mais pessoas com câncer, etc e tal, que ninguém sabe de onde vem, não sabe de onde vem, né? Mas, enfim, né, não vejo muita expectativa, vai de se as pessoas conscientizar e tiver vontade de voltar para o interior e produzir, né, produzir alimento, ter uma fonte de renda, a vida não é tão ruim, até o acesso é melhor, hoje todo mundo tem veículos, né? Comparar a adolescência nossa lá nos anos 70, com hoje, viver no interior está muito melhor. O que você sente mais saudades da época antiga? De lavrar, meu Deus do céu, eu disse, e eu sempre gostei, sempre. Desde quando eu estava em casa com o pai, o rapaz me já foi servir o exército, era eu no arado. Casei lá, na Similiano, era no arado. Vim aqui, era o arado. Eu adorava. Antes de carpir, eu adorava lavrar. Uma junta de boi manso, meu Deus. Da convivência das pessoas da comunidade, que quer queira, quer não, está se perdendo, né? O vínculo, né? A própria visitação entre as pessoas. Hoje tem muito celular, muitas redes sociais, né? E as pessoas não, o contato, a visita, o contato físico está se perdendo. É mais online, né? Isso em virtude do dia a dia, do corre-corre, das mudanças que operam, né? São coisas que não voltam mais, né? Não se pratica mais isso.